Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tiarinha aqui mais uma vez, hoje para a nossa aulinha de ciências, nossa terceira aula do nosso volume 3, Farias Brito. Mas primeiro nós vamos para nossas correções, a correção lá das atividades que está lá na página 251 e 252, do Plus, lá no finalzinho do livro de vocês. Relação entre os seres vivos e o ambiente. Leia o texto e depois responda aos itens. Marcelo plantou algumas mudas de árvores frutíferas, ou seja, que dá frutos, né? No sítio do seu tio. Primeiro, ele escolheu um local bem iluminado pelo sol, com solo bastante arejado pelas minhocas, pois elas cavam os túneis, que facilitam a entrada do ar e da água. Depois, ele cavou um buraco e colocou uma pequena planta, uma mudinha, né? A plantinha pequena. E para finalizar, ele fez o quê? Regou a plantinha com uma quantidade de água suficiente para molhar o solo. Observe que ele seguiu todo um passo a passo. Para quê? A fim de que essa mudinha que ele plantou crescesse. Ou seja, ele colocou no lugar iluminado, arejado, onde a planta com certeza iria crescer, molhou o solo. Então, já estava tudo favorável para que essa mudinha pudesse crescer. E aí ele faz o questionamento, que os seres vivos eles se relacionam com os componentes naturais, ou seja, há uma troca entre eles, né? Utilize as palavras do quadro para completar as afirmativas. Aqui as palavras são minhocas, água, solo, luz solar e o ar. Vamos ver como é que completamos a melhor forma, né? Nós vamos ler e vocês vão ver qual foi das palavras que melhor se encaixa em cada uma. Olha só. As plantas de Marcelo irão crescer sobre o... Vai crescer aonde? Sobre o solo. Elas precisam bora lá, da água e da luz do sol. Para quê? Para produzir seu próprio alimento. Tia, se eu botar aqui, elas precisam da luz do sol e da água, está correto também? Está também, tá, gente? Porque não vai mudar o sentido da palavra, não, tá? O sentido da ordem, não. Quem colocou primeiro luz do sol e depois água, também está correto. Além de usar o solo como abrigo, tornam-no mais arejado. E aí, quem é? As minhocas. Foi dito no texto, né? O presente no ambiente é necessário para a respiração das plantas. Quem é necessário para a respiração? O ar. E para as plantas respirarem, elas precisam do gás oxigênio que está presente aonde? É na água ou é no solo? E aí? Ou no ar? Desculpa, que eu esqueci do ar. Lá no ar. Então, na água, no solo ou no ar, é no ar. É o que elas precisam para respirar. Assim como nós, né? Precisamos do ar para a nossa respiração. Segunda, a água é necessária a todos os seres vivos. Escreva duas utilidades da água para os seres vivos mostradas nas imagens. Olha só, eles estão utilizando a água aqui para quê? Eles estão bebendo. Aqui é porque está crescida a imagem, né? Mas aí no livro de vocês vão prestar atenção. Cozinhar, eles estão lavando também os alimentos. Aqui a tia botou duas, mas você pode ter achado outras, porque ali está pedindo só duas, mas aqui aparecem outras utilidades da água, tá bom? E aqui, está sendo utilizada a água para quê? Ó, para beber e tomar banho, porque possivelmente aqui a água vai cair no cachorro, né? Então, são mais outras duas possibilidades aí, utilidades da água. E aí, depois da nossa correção, vamos aqui para os nossos conteúdos. Hoje nós vamos ver. Os seres vivos precisam de ar, com certeza, né? Os seres vivos precisam de luz solar. E como as plantas produzem seu alimento. São 3 tópicos que nós veremos em relação de uma forma geral, né? Aqui trabalhando os seres vivos, tudo que nós precisamos. Que nós também somos seres vivos. Os seres vivos precisam do ar. Eu preciso para quê? Para respirar, com certeza, né? Mesmo que que ele não possa ser visto, porque ninguém vê, mas você sente, o ar é um componente do ambiente que está presente em quase tudo que nos rodeia. Até porque se eu ficar num ambiente que não tenha ar, ou que eu não possa respirar, eu não vou sobreviver, né? Vou acabar
morrendo ali, né? Tem que ter ar, nós precisamos disso para viver e sobreviver. Podemos percebê-lo quando, o quê, ó? Quando nós respiramos, entrando e saindo do nosso nariz. Então, quando a gente respira e expira, a gente sente o ar. Nós não vemos, porém nós sentimos. Outro momento que percebemos a presença do ar. Quando estamos empinando pipa, até porque para ela subir, precisa do ar para levar, né? A tia, mas precisa do vento. E o vento é o quê, gente? É o ar em movimento. E aqui, ó, outra forma que eu percebo o ar. No mover das plantas. Olha aí as folhinhas aqui da planta balançando. Então, eu percebo também a presença do ar nesse momento. Outro. O ar puro. Quando ele fala puro, gente, aqui não tem sujeira, certo? Ele é incolor, ou seja, ele não tem cor. Se ele é puro, não está sujo, não vai ter cor. Então, ele é incolor, porque não tem cor. Ele não tem cheiro e não tem o quê? E nem sabor. Ele está presente no solo, na água, nos vegetais e no corpo humano. Para vocês verem, no slide passado foi dito que ele está em quase todos os lugares. Então, se a gente prestar atenção onde está dizendo que tem o ar, é praticamente em tudo mesmo, certo? Então, quando ele fala lá incolor, não tem cheiro, não tem sabor, é o ar puro, ou seja, o ar limpo. O planeta Terra está envolvido por uma extensa camada de ar chamada, ó, atmosfera. E será para que serve essa atmosfera? Ele diz aqui, ó, que sem ela, ou seja, sem a atmosfera, seria impossível existir vida no planeta. Será por quê? É porque ela que vai envolver esse nosso planeta. Se não tivesse essa capinha, essa atmosfera, o que poderia acontecer? Os dias seriam bem quentes e as noites seriam muito frias. Será que a gente consegue viver no quente ao extremo ou no frio ao extremo? Não tem como, né? Tem que ser meio a meio. Apesar da nossa Teresina ser bem quente, às vezes a pessoa diz assim, meu Deus do céu, eu vou morrer queimado. Não vai, não. Por quê? Porque tem essa camadazinha aí protegendo o nosso planetinha. Não é isso? Só que a gente tem essa sensação mesmo de quentura. Só que se não existisse, aí não teria nem vida, né? Na Terra, aqui no nosso planeta. Olha aí mostrando, ó. Ela envolvendo aqui a capa, ó, que envolve o nosso planeta, está blindando para que esses raios solares, né, e essa frieza toda possa ser amenizado, vamos dizer assim. E a atmosfera, como é que ela funciona? Ela funciona como um regulador de temperatura, por isso que ele disse lá, nem muito quente, nem muito frio. Apesar de sua importância, o ar vem sofrendo com a poluição causada pelas ações do homem. Esse homem que ele fala aqui, gente, é o ser humano. Somos nós mesmos. Nós trabalhamos isso aqui também em geografia e nós falamos de várias formas de poluição. Vimos alguns veículos que poluem mais, outros que poluem menos. Só que a poluição aqui não é apenas de um carro que sai a fumaça dele, não. A gente está falando de uma poluição de uma forma geral. Tá? Essa poluição do ar, como o ar está presente em praticamente tudo, aqui ele está falando de um lixo que você joga na rua, não é isso? Passeando com o cachorrinho fez suas necessidades, é aquela necessidade que a gente deixa bem ali no meio da rua também. Então, assim, gente, tudo é sujeira. Então, a poluição do ar é tudo que for sujo, tá? Não necessariamente a fumaça que vai sair de um carro. Não só isso, tá bom? Lá a gente trabalhou muito essa questão da poluição com essa questão da fumaça. Aqui é de uma forma geral. E quem causa isso somos nós mesmos, tá? Os seres humanos. Os poluentes, olha só, mostrando aqui as fumaças que a gente acabou de falar, ó. Os poluentes fazem com que o ar sofra alterações em sua composição e nas suas propriedades, tornando o quê? Prejudicial a todos. Interessante que somos nós que prejudicamos esse ar e vai fazer mal para nós mesmos. Não é assim? Olha o que ele diz aqui. Prejudicial a todos. Então, se cada um fizer a sua parte, tia, mas aí essas fábricas precisam. Só que assim, gente, quando essas fábricas elas precisam sim sair a fumaça, mas existem os filtros. Para que servem esses filtros nas chaminés aqui das fábricas? Justamente para filtrar, para que essa fumaça ela não vá tão poluída para o nosso ambiente. E aí ele diz que está sofrendo alterações na composição. Vocês viram os slides passados? Nós falamos do quê? Do ar puro. Ou seja,
Um ar que não tem sujeira, que é quase que impossível, mas que também não precisa ser poluído demais. Que seja respirável, vamos dizer assim. E olha o que pode causar esse ar poluído. Ó, várias doenças, por exemplo, a bronquite, a asma, alergias, irritação nos olhos e na garganta. A pessoa acaba ficando doente. E imagina as pessoas que já têm asma e têm que conviver com um ambiente poluído. Aí ataca mesmo é com vontade, viu? Quem tem rinite, bronquite, tudo it, que eu costumo dizer, também sofre com essa poluição. Um pouquinho de fumaça, ou um pouquinho de sujeira, um pouquinho de pó, de algum tipo de poluição, gente, isso aí é irritante demais. E o que eu posso fazer para evitar essa poluição do ar? Será que está sobre o meu controle? Sim, cada um fazendo sua parte. Nós vimos o quê? Que quem prejudica o ar é quem? Somos nós. Então, nós também podemos evitar essa poluição. Como? Olha só, as fábricas podem tomar medidas para diminuir a emissão de gases poluentes no ar. Como eu falei dos filtros também, né? Mas tem outras, tem fábricas que não fazem isso. Mas está errado, gente. A pessoa tem que soltar esse monte de fumaça e dependendo do que estiver saindo dessa fumaça, vai poluir ainda mais. Complicado. Outro, preservar as áreas naturais e promover o quê? O reflorestamento das áreas afetadas, ou seja, aquelas áreas que tiraram, aquelas árvores, aquelas plantações, enfim, colocar novamente, certo? Porque, gente, essas áreas naturais, elas também evitam essa poluição do ar, porque quando está poluído, ao ter nessas árvores, a poluição vai, vamos dizer assim, vai ficar nas árvores, vamos dizer assim. E aí o que vai para o ar é coisa muito pouca. Então, preservar essas áreas naturais também é uma forma de evitar a poluição do ar. Outra, evitar colocar o quê? Fogo em lixo, madeiras e móveis velhos. Gente, ou joga fora, ou doa para alguém, ou manda para uma reciclagem, enfim. Mas nunca o quê? Ó, coloque fogo. E no lixo, que é o que mais nós vemos. Tem pessoas que têm, acho que, preguiça de colocar um lixo na porta. Nós sabemos que existe os carros de lixo que são responsáveis por essa coleta, apesar de ela não ser uma coleta seletiva, mas que carrega esse lixo. Ah, tia, mas meu pai cortou a árvore lá de casa. Ah, tia, mas aí no caso são folhas. Gente, não importa qual é o material, do que é, enfim. Coloque num saco. Ou chame alguém para levar aquilo ali, mas não coloque fogo, porque isso aí também é uma forma de poluição. Está vendo como... Estão vendo como essas três formas, umas das, né? Evita bastante. E quem é que é capaz de fazer isso? De evitar isso? Somos nós. E os seres vivos precisam da luz solar. Lá nós falamos do ar, e agora nós vamos falar da luz solar, ou seja, da luz do sol. Isso aqui talvez você pense assim, nós já estudamos isso. Mas nós estudamos em uma outra disciplina, para você ver essa interação entre elas, né? Não há um assunto que é tratado só em uma determinada disciplina. A gente já falou em geografia, estamos voltando aqui para ciências. E falamos em ciências também, questão do Sol. Então, o que ele diz aqui? Que o Sol ele está ao alcance de todas as pessoas. Uma exposição moderada vai estimular o quê? O sistema imunológico e produz o quê? Vitamina D. Ou seja, gente, a gente precisa pegar um sol. Mas, claro, temos o horário, não é qualquer hora, não é o sol de meio-dia que eu tenho que pegar, não. Apesar de, às vezes, a gente pegar porque, enfim, não tem outra saída. Mas o sol, de fato, que é saudável, que nós já falamos também, esse que vai produzir essa minha vitamina D, ele é o sol de até 10 horas da manhã. E no período da tarde, a partir das 4 horas da tarde. Esse sim é um sol saudável para você tomar. Esses outros sol aí de 11, meio-dia, você só pega mesmo se for obrigado, mas ele não vai fazer bem. E usar sempre o quê? O protetor solar. Então, essa exposição, ó, moderada, é que vai estimular e produzir essa vitamina D. Estimula quem? O sistema imunológico. Estamos precisando bastante, né? Está com a imunidade boa para não adoecer. Pois é, o sol também faz isso. Ele dá essa vitamina para nós. E a luz do sol, aliás, a luz solar, ela pode variar de intensidade dependendo da época do ano.
Aqui na nossa Teresina, aqui no nosso Piauizão, aqui a gente tem a sensação de que está sempre sol. A gente tem a impressão que nem tem essas estações do ano, que é a primavera, verão, outono, inverno, né? Que se tivesse mesmo de fato, se a gente conseguisse seguir e ver realmente, iria variar a intensidade, porque tem épocas em que está mais frio, tem épocas que está mais quente, tem épocas que não está nem tão quente nem tão frio, enfim. E isso é o quê? Uma variação de quem? Do sol. Através de quem? Das estações. Por isso que ele fala da época do ano. É a famosa estação do ano. É o que ele diz, ó. No outono e no inverno, os dias são mais frios e temos a luz solar por menos tempo. Então, nessa época aqui, o sol não é tão intenso. É por isso que a gente sente um pouquinho mais de frio. E na primavera e no verão, os dias são mais longos e temos a presença da luz solar por mais tempo. Quando chega no outono e no inverno, como o sol ele é pouco, quase nada, a gente tem a sensação de que o dia terminou mais rápido, fica mais escuro mais rápido, vamos dizer assim. Já na primavera e no verão, não. Como o sol ele é bem mais intenso, a gente tem a impressão de que o dia não vai acabar nunca, né? E o aumento da temperatura na primavera, olha que flor linda. O aumento da temperatura na primavera ajuda o quê? Várias espécies de plantas a florescer. Mas também tem plantas, gente, que gostam muito de sol, tem plantas que não gostam tanto de sol, né? Aliás, não é que não goste ou que goste. A questão é, tem plantas que conseguem sobreviver num local muito quente, como os cactos, por exemplo. E o que ele diz mais? Existem várias espécies de plantas a florescer, deixando as paisagens ainda mais bonitas. Realmente, essa paisagem aí está linda, ó. Vários girassóis aí. E reflita um pouco e faça uma lista de coisas que são feitas com a ajuda da luz do sol. O sol, como nós já vimos aqui, ele é essencial, né? Se não tivesse o sol, também não teria vida no planeta. E aí, gente? Coisas que eu posso fazer com a ajuda do sol. Brincar na rua, por exemplo, será? E o que mais? Tomar um sol, tomar um banho de piscina, um banho de mar, será? Você vai fazer essa listazinha aí para depois eu saber o que foi que você respondeu. E agora, como é que as plantas produzem o seu alimento? Tia, as plantas se alimentam? Sim, gente, elas são seres vivos. E o que é que os seres vivos fazem? Nascem, crescem, reproduzem, envelhecem, morrem. Podem reproduzir, na verdade, né? Como a tia já falou. Mas o principal, eles nascem. Se eles nascem para desenvolver, eles têm o quê? Se alimentar. Então, a planta, ela também se alimenta. Só que elas podem produzir o seu próprio alimento. E nós vamos ver através de quê? Olha só, várias plantas, né? E ele diz o quê? Ó, as plantas são seres vivos. Pelo fato de ser vivo, gente, tem sim que se alimentar. Porque elas o quê? Nasce, isso aqui a tia sempre falou para vocês, para você saber se um ser é vivo ou não. Se nasceu, é ser vivo. Nasce, cresce e se reproduzem. Olha só, aqui a trajetória da planta, do ser vivo, na verdade, né? Nascer, crescer, pode se reproduzir, porque tem plantas que não se reproduzem. Reproduz, que eu digo assim, as frutíferas, no caso, elas se reproduzem, né? Em formato de frutos. Mas, enfim. E morrem também, né? Principalmente se não são cuidadas. Então, o ciclo de vida dela é esse. E elas precisam o quê? Se alimentar. E produzem o seu próprio alimento. As plantas fabricam o seu alimento, absorvem a luz solar. Olha como é que elas fazem, ó. Absorvem a luz solar e um gás, que é o gás carbônico. A luz solar e o gás carbônico unem-se à água, obtendo o quê? Como resultado, a glicose. O que é a glicose, tia? É um tipo de açúcar. Esse processo é chamado de fotossíntese. E agora nós vamos explicar o que é essa fotossíntese. No caso aqui, ele já até diz, né? É justamente essa questão de eles produzirem seu próprio alimento. Mas vamos ver como é que funciona na prática? Olha só como é que acontece, ó. A água que você vai jogar aqui nas plantinhas, ela vai ser o quê? Absorvidas aonde? Aqui, ó, na raiz, pelas raízes. E vai atingir o quê? Todas as partes dessa planta. Chegando o quê? Até as folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. São nas folhas, mas começa a partir da onde? Ó, da raiz. Próximo passo, o que acontece?
A luz do sol, que essa é essencial, nós já falamos sobre isso, fornece quem? A energia para a formação do alimento da planta com açúcar. Qual é o açúcar? Glicose. O açúcar produzido pela planta é utilizado para a produção de energia. Essa glicose aqui, gente, você pode pensar assim, é a mesma glicose que nós temos, nós falamos de glicose, é justamente açúcar. Quando a gente tem excesso, a gente diz que tem açúcar no sangue. Quando ele há em excesso, ele é prejudicial, tá, gente? Essa glicose, claro que não é igual à nossa, tá bom? Mas também é um açúcar o nosso. Enfim. Então, ele produz o quê? Energia. Então, quando a gente tem, quando essa planta absorve justamente esse açúcar que é produzido pela planta, para a produção de quem? De energia. Junto com quem? Com a luz do sol. E aí, onde a planta vai o quê? Crescendo, ó. Olha só. Olha ali, ó, luz do sol. Aí vem descendo dióxido de carbono, raiz, água, minerais, a glicose, oxigênio. Observe a setinha, gente, ó. Aqui entra o carbono, que no caso é o gás carbônico, que ele quer dizer, e sai o oxigênio. Presta atenção como é diferente da nossa respiração. A gente respira, a gente coloca dentro de nós o gás oxigênio, a gente libera o gás carbônico. Eles fazem o contrário. Eles respiram o gás carbônico e liberam o oxigênio. Então, nós temos essa relação entre nós e as plantas, porque elas liberam o que a gente consome, né? Libera o oxigênio, a gente inala esse oxigênio, e a gente libera o gás carbônico, e no caso são eles que aproveitam, né, para respirar aí o gás carbônico. E no processo de fotossíntese, a planta faz o quê? Libera substâncias de que necessita, como é o caso do oxigênio, foi o que a tia acabou de dizer. Este gás é fundamental para quem? Para nós. E o que a gente libera é fundamental para as plantas. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia é retirada da onde? Dos alimentos. É por isso que as plantas produzem seu próprio alimento, para obter o quê? A sua energia. E para quê? Para poder crescer. Olha aí, mostrando aí o povo comendo. E a hora do experimento, lá no livro de vocês, tem um experimento, lá na página 207, você vai seguir todo o passo a passo, ele diz aqui, ó, com a ajuda de seu orientador, leia com atenção as informações lá da página 207, realize o experimento e responda os questionamentos da página 208. Não deixe de registrar com fotos as suas descobertas. É muito interessante, gente. Ciência sempre tem vários experimentos, né? Então, vamos lá fazer. E a nossa atividade de casa, você vai responder as páginas 181, 183 do livro de Ciências Farias Brito, volume 3. E lá do Plus, responder apenas a terceira questão da página 253, aliás, 252, perdão. Responder a 253 e apenas a letra B da página 254. Por hoje é só, meus amores. Fico com Deus e até a próxima aula. Tchau.